Boa tarde, alunos do oitavo ano, né? Mas nós vamos iniciar aqui mais uma aula de matemática. Eu tinha acordado com os demais alunos que nós iríamos já para esse capítulo de sistema de equações, já que o nosso assunto anterior nós estávamos vendo fatoração, nós estávamos vendo simplificações de termos algébricos e por último nós íamos ver as frações algébricas, né? Esse sistema de equações do primeiro grau com duas variáveis, ele vai nos fornecer um pouco mais abaixo esse mesmo assunto de frações algébricas. Então não tinha necessidade, como eu expliquei para eles, de nós vermos separadamente esse assunto daquele que nós já estávamos estudando, certo? Então, porque aqui dentro nós vamos aprender a resolver equações, ou melhor, sistema de equações com duas variáveis, sendo que em algumas vezes nós vamos ter que fazer isso com frações algébricas. Então lá eu já mostro para vocês como é que resolve. Depois que é fração algébrica, você vai calcular o MMC, coisa que a gente já viu em sala, e também nas aulas aqui virtuais, né? Você vai calcular o MMC de termos algébricos. O que são termos algébricos? São frações algébricas. Frações algébricas são aquelas frações que existem no denominador letras. Toda fração que no denominador contém letras é considerada uma fração algébrica. Numerador não, tá? Numerador pode ter ou não ter letras. O que faz de uma fração ser algébrica ou não é a presença das letras, certo? E é isso que eu vou tentar mostrar aqui para vocês hoje, tá bom? Aí é o seguinte, esse sistema de equações do primeiro grau, nós vamos rever um pouco, acredito que todo mundo já tem uma noção, porque estudamos isso no sétimo ano, de como resolver um sistema de equações. Mas nós vamos trabalhar primeiro ela normal, depois com frações algébricas. Pois bem, como é que se resolve sistema de equações? Sistema de equações tem duas maneiras básicas, né, de se resolver. É um método chamado método da adição e um método chamado método da substituição. E eu vou mostrar para vocês os dois métodos já dentro da atividade, tá? Nem porque lá em sala a gente já tinha trabalhado um pouco isso, mas não se preocupe que vai ser o mesmo que nós vimos lá, tá bom? Então nós temos aqui, ó, eu vou partir logo para cá até para a gente ganharmos tempo, porque na verdade não existe nada novo na parte teórica desse estudo. A parte teórica a gente já viu isso várias vezes. Então, eu creio que o que precisa nós tentar, né, evoluir é na prática, certo? Então aqui essa questão, a primeira questão, como eu repito, já é um assunto conhecido, eu não vou ficar amarrado na parte teórica. Nós vamos partir logo para a prática. É assim, ó, resolva os sistemas de equações abaixo utilizando qualquer método, sabendo que esse U, gente, significa universo, certo? Conjunto universo, ou seja, os números que compõem essas respostas é igual a R vezes R. O que é esse R vezes R? Esse aqui é o símbolo do conjunto dos números reais, certo? Então, o conjunto esse conjunto, essa solução tem que ser um número real. Quem são os números reais? Os números reais são todos os números que nós conhecemos até então. São os positivos, negativos, fracionários, decimais, são tudo. Número natural, número inteiro, número racional, número irracional, estão tudo dentro dos números reais, certo? Então, vou mostrar aqui para vocês algumas letras dessa questão, da primeira questão, e os dois métodos diferentes. Eu vou começar nessa questão A, ou melhor, nessa primeira questão na letra A, eu vou resolver pelo método conhecido como método da adição. O método da adição é um método muito bom de se utilizar. Ele é bem rápido, simples, tem poucos cálculos, certo? E torna a resolução bem mais rápida, tá? Ponto. Essa é a parte positiva. Qual é a parte negativa do método da adição? Vou até colocar aqui, nós vamos utilizar a letra A, o método da adição. O ponto negativo do método da adição é que ele não serve para todos os casos.
Entendeu? Então, são dois métodos para se resolver um sistema. Método da adição e método da substituição. O da adição, como eu falei, tem essas vantagens, ser mais rápido, ser mais fácil, de conter menos cálculos, porém, tem uma dificuldade nele, que é o fato de não servir para todos os casos. Já o método da substituição é um pouco mais demorado, tem mais cálculos, porém ele serve para todos os casos, tá bom? Então, eu vou só pegar aqui essas duas equações que formam um sistema. Então, aqui eu tenho x mais y igual a 17 e x menos y igual a 3, certo? Então, aqui eu vou chamar de equação 1 e aqui eu vou chamar de equação 2, certo? Aí é o seguinte, gente. Nesse caso, nós vamos fazer o seguinte. O método da adição, ele consiste na eliminação de uma das variáveis. Por isso que ele não serve para todos os casos. Para me utilizar ele, eu tenho que ter o mesmo termo com sinais opostos. Às vezes, mesmo o sistema, as equações não tendo isso, eu posso transformar alguém. Mas às vezes, muitas vezes, não é possível nem transformando. Nesse caso, eu nem preciso transformar nada, ele já me possibilita isso. Porque aqui eu tenho o mesmo termo com sinais opostos. Quem é esse mesmo termo com sinais opostos? É justamente o y. Aqui eu tenho mais y e aqui eu tenho menos y. É o mesmo termo com sinais opostos, então eu já sei que eu vou cancelar ele, certo? E os outros, o que é que eu faço? Os outros eu vou somar ou subtrair dependendo dos sinais. Aqui eu tenho mais 17, não tem sinal mais considerado. Aqui eu tenho mais 3, não tem sinal mais considerado. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou adicionar, porque é mais e mais. 17 mais 3 vai dar o quê? Dá 20. Então, repete o sinal de igual. Aqui eu tenho mais y menos y. Simplesmente corta. Eu tenho x e x. Vê que os dois x são positivos, então é a mesma coisa de x mais x. X mais x é igual a 2x. Então, x vai ser igual a 20. Olha só, o que eu tinha aqui como duas equações com duas variáveis diferentes, se tornou em apenas uma equação com uma variável. Esse método consiste realmente nisso, em eliminar uma das variáveis, uma das incógnitas, que no caso aqui foi o y, certo? Aí aqui fica, ó, 2x igual a 20, e x é igual a quem? Deixa só a letra no primeiro membro, né? E esse aqui vai passar dividindo. Aí x vai ser igual a 20 dividido para 2, que dá 10. Então, já tem o valor do x. Num sistema, gente, eu esqueci de falar, mas o objetivo do sistema é encontrar os valores de x e os valores de y. Esses valores formarão um par ordenado, tá? Eu vou já mostrar para vocês depois, no decorrer das aulas, para que serve um par ordenado. Nós vamos ver um pouco de plano cartesiano, essas coisas. Mas não, agora o que vale saber é como encontrar o valor de x e o valor de y, certo? Agora nós vamos para o valor de y. Bem, eu já tenho x. Para encontrar o y, é substituir esse valor em qualquer uma das equações. Eu posso escolher a equação 1 ou a equação 2, tanto faz, tá? Eu vou ficar, nesse caso aqui, com a equação 1. Por que a equação 1? Porque aqui é tudo positivo. Vai tornar mais fácil a resolução. Beleza? Então, aqui vai ficar, ó, x mais y igual a 17. Certo? Agora, para resolver, o que é que eu vou fazer? Eu vou substituir o x pelo valor que nós já encontramos. Nós dissemos que o x é 10. Então, no lugar de x, eu coloco 10. Vai ficar 10 mais y igual a 17. Então, y vai ser igual a 17, né? Tá mais 10, vai passar menos 10. Então, y vai ser igual a 17 menos 10 dá 7. Então, nós temos os dois valores. Temos o valor de x, a solução vai ser... Olha só como é que fica a solução desse problema. A solução vai ser igual ao valor de x, sempre você coloca primeiro aqui é o valor de x, isso é muito importante, deu 10. E o valor de y é o valor que você coloca depois, né, o segundo valor, que no caso aqui foi 7. Fecha o parêntese e fecha a chave. E está aí o nosso par ordenado. O par ordenado é 10 de x e 7 de y, certo? Vocês têm sempre que colocar nessa ordem para identificar quem é o x e quem é o y, beleza? Então, tá aí a resolução dessa questão pelo método da adição. Eu vou apagar aqui e vou resolver a letra B utilizando agora o método da substituição, tá bom? Então, vocês podem
pausar aí, pegar a resposta, quem já fez. Quem não fez, né? Faça para ver como foi que ficou. Eu vou fazer aqui agora utilizando o outro método, certo? Espera aí só um pouquinho. Pois bem, utilizando agora o método da substituição, vou colocar aqui, ó. Aqui é o método da substituição. O método da substituição, certo? Consiste no que, gente? Como a palavra já diz, substituir. Eu vou trazer para cá logo as duas, a letra B, né? Agora, letra B. Vou trazer as duas equações, que é 2x mais 3y igual a 2 e x menos y igual a 8. Então, de novo, eu vou chamar isso aqui de equação 1, eu vou chamar isso aqui de equação 2. Aí nós temos aqui as duas equações, onde nós iremos fazer duas escolhas. Que escolhas são essas? Eu vou escolher uma das equações, equação 1 ou equação 2, para fazer o isolamento de um termo. O que é isolar o termo? É deixar a letra sozinha no sinal de igualdade, certo? Normalmente, gente, é aconselhável que nós optemos, nesse caso, por escolher a que for mais fácil, a que tem menos cálculo. Por quê? Porque esse já é um método demorado. Se eu escolher os caminhos mais difíceis, mais longos, isso vai tornar a resolução mais complicada ainda. Qual é a vantagem desse método da substituição? Esse método da substituição, ele nos possibilita resolver todo tipo de sistema, certo? Ele é mais longo, ele é mais complicado, tem mais cálculo, mas ele tem essa vantagem. Coisa que o da adição não dá. Como eu falei, o da adição só serve para alguns casos, não serve para todos. Agora o que é que nós vamos fazer? Eu vou escolher uma das duas para fazer o isolamento. Eu vou isolar uma das variáveis. Então, nesse caso, como a gente vai escolher a mais fácil, é claro que essa equação 2 ela é mais simples. Aqui eu só tenho um x, aqui eu só tenho um y e aqui eu só tenho 8. Tá? Então, ele se torna mais simples. Então, vou pegar aqui, ó, x menos 1 menos y igual a 8. Certo? Agora, feito isso, o que nós iremos fazer? Nós iremos apenas pegar, ó, deixar apenas o x antes do sinal de igualdade. Outra coisa que nós devemos escolher aqui é qual a letra nós vamos isolar, porque aqui vocês estão vendo que tem duas letras, certo? Então, qual a letra nós vamos isolar? Também nós temos que optar pela mais fácil. Se eu isolar o y está negativo. Eu vou ter que fazer um processo a mais para tornar ele positivo. Ele está negativo, eu tenho que deixar ele positivo. Se eu isolar o x, eu já não vou precisar fazer esse processo a mais. Então, isso vai fazer com que nós respondamos isso com mais rapidez. Então, eu vou fazer isso. Eu vou isolar o x. X vai ser igual a 8. Aqui está menos y, passa o quê? Passa mais y, certo? Pronto. Fiz o isolamento. Eu vou chamar essa equação de equação isolada, tá? Isolada. Eu vou precisar dela aqui no final. Feito o isolamento, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a outra equação, a equação que nós não mexemos ainda, e fazer a substituição. Daí vem o nome do método, o método da substituição. Então, sempre é isso. Se você escolhe um para isolar, você tem que escolher a outra para substituir. Então, quem é? Nós isolamos a equação 2. Então, nós temos que agora trabalhar com a equação 1. E quem é a equação 1? A equação 1 é 2x mais 3y igual a 2. Certo? E nós vamos fazer, deixa eu só endireitar esse 2. E nós vamos fazer a substituição. Que substituição? Substituir aquilo que nós tínhamos isolado. Nós isolamos quem? O x. Dissemos que o x vale quanto? Vale
8 mais y. Então, esse é um valor provisório de x. Ou seja, onde tiver x na equação 1, já que nós isolamos a 2, eu vou substituir por 8 mais y. Então, aqui vai ficar, ó, 2 vezes quem? 2 vezes o x? Não, senhor. 2 vezes o que vale o x. E o x agora vale 8 mais y. Então, 2 vezes 8 mais y. Aí, repete o resto, ó. Mais 3y igual a 2. Certo? Feito isso, é só fazer as operações normais. Eu tenho um 2 aqui fora e tenho 8 mais y aqui dentro do parênteses. O que, que a gente faz? Multiplica quem está fora por todos que estão dentro. Então, vai ficar 8 vezes 2 dá 16, mais 2 vezes y, 2y. Aí a gente repete o resto. Mais 3y, certo? Igual a 2. Como é que faz agora? Tudo que tem, não é? Letra fica no primeiro membro, tudo que não tem letra vai para o segundo membro. Então, vai ficar 2y mais 3y igual a 2. Aqui está mais 16, passa a menos 16. Certo? Só juntar aqui um pouquinho, afastar só um pouquinho aqui. Aí. Melhorou. Agora é só fazer o seguinte, ó. 2y mais 3y dá 5y. Igual a 2 menos 16 dá menos 14. Certo? Então, y vai ser igual a menos 14 sobre 5. Beleza? Então, tá aí a resposta, não é? Da primeira letra. Nós temos o valor do y. Mas não é o fim. Por quê? Porque nós precisamos do valor também do x. Para calcular o x, eu vou pegar a equação isolada. Quem é a equação isolada? É x igual a 8 mais y. E vou substituir. Substituir o quê? Vou substituir o y pelo valor que nós encontramos. Vai ficar x igual a 8 mais... Quem é o y? Y é menos 14 sobre 5. Certo? Vamos tirar isso do parêntese, né? Vai ficar x igual a 8, mais por menos dá menos 14 quintos. E agora eu tenho aqui, ó, um problema com frações. Como é que eu resolvo isso? É muito simples. Deixa eu só repetir aqui, ó, só para a gente entender melhor. X vai ser igual a 8 menos 14 quintos. Certo? Como é que se resolve o problema de frações? Eu calculo o MMC dos denominadores. Aqui não tem, mas eu considero 1. Então, aqui vai ser quem? Vai ser o próprio 5. Né? Então, x vai ser igual. Divide pelo de baixo, resultado multiplica pelo de cima. 5 dividido para 1 é 5. 5 vezes 8 é 40. Ou 40. Falo uma coisa e anoto outra. 5 vezes 8 é 40. Aí menos 5 por 5 é 1. 1 vezes 14 é 14. Então, x vai ser igual a 40 menos 14 vai dar o quê? 26 sobre 5. Então, nós temos aí, ó, não é, a nossa resolução. Nós temos aí tanto o x agora quanto o y. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, só para mostrar como é que fica o conjunto de solução. O conjunto de solução, no caso, vai ficar o quê? O conjunto de solução vai ser igual, chave, parêntese, ao x, que é 26 sobre 5, e o y, lembrando sempre que eu coloco x primeiro, e depois o y. O y é menos 14 quintos. Emendar, certo? Aí fecha aqui e fecha aqui. Então tá aí a solução e o par ordenado é esse, tá bom? Então, gente, é isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Só lembrando, né? A aula da página 129, essa atividade. Desculpa aí por não ter falado no início, mas eu vou colocar aqui
na descrição, tá bom? Espero que vocês tenham entendido, mas se não tiver entendido, pode entrar em contato que eu estarei aqui para ajudar vocês. Então, fiquem com Deus e até a próxima.